O futuro que a gente está construindo tem profissões que ainda não existem e eu posso provar. Uma pesquisa da LinkedIn revelou que 10% dos profissionais contratados em 2023 atuam em funções que não existiam nos anos 2000, como cientista de dados e engenheiro de IA. E esse número deve crescer para 70% até 2030, impulsionado principalmente pelos avanços tecnológicos e a massificação da inteligência artificial. Mas como a universidade está preparando alunos para profissões que ainda não existem? Hoje, nesse primeiro episódio da nova temporada do podcast Educação do Amanhã, a gente vai falar sobre as profissões do futuro e como estudantes e profissionais podem se preparar para a gente chegar nesse futuro. O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação e pós-graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Comigo neste podcast estão na produção Rafaela Kinevitz e na operação de áudio e vídeo Leandro Carvalho e Eduardo Rocha. E hoje eu recebo novamente o professor Sandro Rigo, que é decano da Escola Politécnica da Unicinos. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer estar aqui de novo, Larissa. Muito bom poder conversar sobre esse assunto, sobre esse tema. Prazer para mim. Professor, para a gente começar a situar para falar de futuro, eu sempre gosto de a gente falar um pouquinho de contexto, de como chegamos até aqui. O que mudou, afinal, nos últimos anos em termos de mercado de trabalho, em formação de profissionais, e se isso se deve só ao fato de que tivemos muitos avanços tecnológicos? Ótimo ponto. Eu justamente gosto também dessa perspectiva, Larissa, histórica, porque realmente hoje é um espanto quando a gente lê esse tipo de matéria, né? E você deve ter acompanhado também o Fórum Econômico Mundial agora de 2025 e lançou alguns relatórios. Um deles indica que nos próximos 6 anos, 79 milhões de novos postos de trabalho serão criados e cerca de 40%, 43% das habilidades atualmente utilizadas no ambiente de trabalho serão reorganizadas, serão necessários melhorias ou mudanças ou avanços, né? Então realmente choca um pouco quando a gente ouve esse tipo de situação, mas é interessante entender que a mudança no escopo do trabalho, ela vem nos acompanhando já há muito tempo, né? A gente pode fazer um retrospecto histórico, já que você puxou, né, esse gancho, e lembrar que antes dos telefones, por exemplo, os garotos de recados entregavam cartinhas à mão. Quando os telefones começaram, a gente tinha uma série de telefonistas que faziam a conexão manual das ligações. Depois, essas equipes foram substituídas quando as instalações automáticas começaram a funcionar. A gente tem uma série de trabalhos, por exemplo... Tinha fax, né, professor? Tinha fax. Esses dias eu estava lembrando que eu usei fax na primeira redação que eu trabalhei. Sim, todo esse... Isso não faz muito tempo, tá? Eu não sou tão velha assim. Isso nos acompanha, né? Mas nos tempos atuais, a gente tem um cenário que é assustador em relação à velocidade. E aí, realmente, a gente tem um grande contexto, que é o contexto da transformação digital, a geração de dados em formato digital, a utilização desses dados em formato digital e, mais recentemente, a inteligência artificial e as atividades cognitivas performadas pela inteligência artificial de forma muito mais eficiente. A gente tem vários autores que trabalham sobre isso. Há um tempo atrás, 2 autores do MIT, o Eric Brainsworth e o Andrew McCafe, eles lançaram um livro que chama A Segunda Era das Máquinas. Nesse livro eles falam justamente do avanço das tecnologias de transformação digital, da incorporação dessas tecnologias nas empresas, o quanto isso trazia benefícios, né? E falavam lá pelo meio, para o final do livro, de uma característica muito interessante que a gente está vivenciando hoje. Esse livro já é um pouco mais antigo, né? Que é a aceleração das transformações. No momento que a tecnologia de transformação digital fica disponível, ela começa a gerar potenciais transformações em outras situações que não eram perspectivas naquele momento inicial e que começam a ser perspectivas. A gente vê isso, por exemplo, associando o grande volume de dados que existe hoje e as ferramentas mais recentes de inteligência artificial generativa, que vem trazendo mudanças em uma série de situações de trabalho que já estavam estabelecidas, né? Então, esse contexto é muito interessante de ser acompanhado, porque, por um lado, ele pode nos trazer algum tipo de tranquilização
em relação a esse contexto, porque a perspectiva que eu recebi agora quando a gente estava conversando preliminarmente para essa conversa, era de uma série de perguntas, uma delas era como a universidade se prepara, você comentou também sobre isso na abertura, né, para uma profissão que não existe ou para uma profissão que está vindo no futuro. Realmente, quando a gente olha apenas a pergunta, ela assusta, né, porque parece que não existe uma resposta possível, né, para algo que não existe ainda. Mas quando a gente traz essa perspectiva histórica, a gente observa que essas mudanças no contexto do trabalho normalmente estão associadas com mudanças em tecnologias, mudanças em outras questões, muitas vezes ambientais, né, em questões, às vezes, geopolíticas, que são tendências que podem ser acompanhadas, podem ser previstas, muitas vezes uma boa chance de acerto, né? E isso dá para a universidade, dá para as pessoas também uma possibilidade de se prepararem e mesmo trabalharem numa análise e escolherem, eventualmente, uma modificação desse tipo, né? Eu acho que a grande questão que o professor falou para mim também é essa questão da velocidade, né? Do como, beleza, a gente teve já inúmeras mudanças ao longo dos últimos 100 anos, 200 anos no trabalho, na rotina de trabalho das pessoas. A questão é que se a gente fizer um recorte, como faz essa pesquisa de 2000 dos anos 2000 para cá, é outro universo de possibilidades, de coisas, de profissões e de funções, assim, que realmente não existiam, né? Quando eu paro para pensar, eu sou uma jornalista que tem 15 anos de formatura de jornalismo. A profissão, tudo que eu já fiz em redação e tudo que eu faço hoje, meu Deus, não tem nada a ver com aquilo que eu me preparei para fazer. Eu queria ser repórter, eu fui não, vou pra rua, vou fazer outras coisas e hoje eu tô aqui trabalhando com um universo completamente digital, com uma aceleração de negócios digitais, então acho que tem muito dessa pegada, mas eu acho que também é muito do perfil da pessoa, né? Sim, e além disso, eu entendo que tem também uma característica que vem sendo descoberta nos últimos tempos, porque quando a gente pensa em carreira, né, que é o ponto central na tua colocação também, a gente normalmente pensa numa carreira tradicional, né? Então eu entrei para uma determinada área, eu continuo naquela determinada área e vou me tornando cada vez mais experiente e melhor naquela área. Isso normalmente é verdade, né? E principalmente para algumas áreas específicas, né? Então, áreas onde o conjunto de regras, o formato do trabalho, ele é, de certa maneira, estável, não modifica muito. Ainda, né? Existem trabalhos assim, porque onde vivem, como se alimentam? Não, cada vez mais raros, exatamente. Esse é o ponto onde eu queria chegar, exatamente. É cada vez mais raro isso, e o mundo hoje se apresenta de forma muito mais caótica, até a gente pode dizer, do que há um tempo atrás. Então, alguns perfis de profissional, tem alguns autores que chamam de perfil T, né? Eles estão cada vez mais necessários. Tem o outro autor, o David Epstein, que trabalha com a questão dos generalistas, né? Ele diz que é cada vez mais importante o generalista em contraposição ao especialista, né? Porque quem é o especialista, né? Aquela pessoa que sabe muito profundamente de uma determinada área. É muito importante que existam os especialistas, porque em algum momento a gente precisa confiar, por exemplo, no diagnóstico. Para né? criar uma vacina, a gente precisa dessas pessoas, mas em contexto de trabalho mais fluido, que é o que acontece em muitas das áreas que são analisadas por essas análises que você trouxe no início e pelas análises do Fórum Mundial Econômico também, né? O contexto é um pouco mais fluido. E nesse contexto mais fluido, a convergência de um conhecimento profundo numa determinada área, mas de um conhecimento suficiente nas áreas laterais, nas áreas transversais, é extremamente importante. A gente pode pegar como exemplo uma situação onde, agora é o meu exemplo, né, onde a pessoa conhece profundamente uma determinada área, que é a computação. É a área onde eu atuo, me formei, venho trabalhando há 30 anos, só no ensino, né, e por aí vai. Mas eu trabalho dentro de uma instituição de ensino. Então, eu preciso entender como o atendimento ao aluno funciona, como o marketing funciona, como toda a dinâmica da sala de aula funciona e uma série de outros fatores, para que eu possa atuar de uma forma mais consciente, talvez, de como contribuir para aquela instituição, como trazer o meu potencial para aquela instituição, né? Então, esse tipo de profissional, ele vem ganhando espaço e vem sendo procurado e vem sendo estimulado, né? E isso é algo também que a gente vem estimulando nas universidades em geral, né? Na Unicinos tem uma série de exemplos desse tipo de estímulo, porque para que isso aconteça,
a formação, ela, claro, precisa trazer formação específica, que é necessária, mas ela precisa também trazer formações de áreas que podem ser transferidas, aquelas competências que eu consigo transferir de uma área para outra, por exemplo, soft skills. Eu aprendo a me comunicar, aprendo a deixar claro meu ponto de vista, aprendo a trabalhar em equipe, e aí eu trabalho numa determinada área com essa soft skill. Se em algum momento eu for mudar de área específica de trabalho, esse é um conhecimento, é uma habilidade que vai me acompanhar. Pensamento lógico, resolução de problemas, abordagens baseadas em solução de problemas de forma colaborativa, né? São abordagens que vêm sendo desenvolvidas nas universidades, e na Unicinos especificamente a gente tem um projeto muito interessante nesse sentido, que trabalha com todo o conjunto de cursos na área de engenharias, justamente voltado para trazer para a sala de aula esse tipo de perfil, né? Então, isso é um exemplo, tem uma série de outras atividades que ajudam os alunos a se formarem de uma forma um pouco mais flexível, levando tanto conhecimento específico, como também esse conhecimento mais genérico, mais geral, que pode ser transportado se por acaso daqui a 2 semanas ele resolver sair da área onde ele atua e migrar para uma outra área, né? Eu tô pensando aqui, enquanto você fala, professor, que eu acho que tem esse aspecto de que sim, de que a universidade também se tornou esse ambiente de muito mais flexibilidade, com grade de ensino, com ementas, com o formato das aulas também, mas eu percebo que ainda tem esse fator segurança, de que a universidade é o que vai te dar segurança para que você aprenda, desenvolva suas habilidades. Tá correto esse meu raciocínio? Sim, eu entendo que está correto, e é muito importante porque nós temos realmente uma grande quantidade de novas profissões aparecendo a cada semana, né? Mas a gente tem também uma grande quantidade de profissões que estão aí já há décadas e que irão continuar há décadas, né? Então, o jornalismo, para pegar o teu exemplo, já existe há muito tempo, ele vem se transformando. Nossa, dizem que ele está morrendo faz tempo, viu, professor? Eu diria que ele está se transformando, né? Mas ele vai continuar, provavelmente com várias frentes diferentes, com várias atuações diferentes, mas ele vai continuar existindo. O médico, ele vai continuar existindo, o engenheiro, ele vai continuar existindo. Então, existe essa necessidade. Além dessa característica de solidez que a universidade proporciona, as universidades, eu entendo, elas vêm se reinventando, porque apenas a solidez talvez não seja o necessário para muitas pessoas. Nós temos também um fator geracional que aparece nessas pesquisas também. Então, tem algumas pessoas, algumas gerações, a gente pode extrapolar em alguns casos, claro, sempre tem um erro quando a gente extrapola, né? Mas algumas gerações que têm um perfil um pouco diferente, que não quer exatamente ficar numa mesma profissão, eventualmente quer complementar a sua formação em uma outra área, e aí para essas pessoas, esses outros recursos, como por exemplo, um trabalho durante a formação normal que estimule a pessoa a interagir com o mundo de trabalho real, através de problemas conhecidos, por exemplo, da área de aplicação onde ela trabalha, nas indústrias para as quais ela vai trabalhar, e que possam ser também um foco de estímulo de criatividade, de comunicação em grupo para resolução de problemas. Isso é um aprendizado importante que vai funcionar como um apoio no momento que a pessoa tiver algum tipo de interesse, né, de modificação. Eu conheço, por exemplo, vários casos, na minha visão de professor, que de certa maneira é privilegiada, porque a gente acompanha muitas pessoas ao longo desse seu processo, né? E eu tenho lembrança de vários casos onde a pessoa sabia, desde o momento que ela entrou no curso, que ela queria seguir naquele curso. De muitas pessoas que não tinham certeza, né, de que queriam. E muitas pessoas que atuaram em outra área e resolveram, ou por um interesse pessoal de simplesmente diversificar a atuação, né, por uma satisfação pessoal, ou por uma necessidade muitas vezes de carreira, buscando melhores oportunidades de rendimento, melhores possibilidades de atuação. Porque agora vou fazer um parênteses, né? Um dos aspectos que esse novo contexto de transformação digital, inteligência artificial nos traz é o processo de mobilidade também. Sim. Então, em muitas dessas profissões, no jornalismo isso acontece também. A pessoa tem uma possibilidade de trabalhar como nômade em vários pontos do planeta, se a gente quiser falar assim, e é verdade, né? Na computação existe muito essa possibilidade também, né? Então, são oportunidades que vão se abrindo
e que muitas vezes chamam a atenção das pessoas e as pessoas se interessam por esse tipo de possibilidade, né? Conheço vários casos, por exemplo, de pessoas da área da saúde, que estando estáveis numa determinada carreira, resolveram fazer um complemento da sua formação em uma outra área lá de comunicação digital. Ou pessoas que, por exemplo, vêm da área do direito e resolveram trabalhar com computação, né? Ou de pessoas que realmente simplesmente trocaram, resolveram fazer uma guinada de carreira, né, que também acontece, e foram realizar o trabalho em outra área específica, né? Para todos esses casos, né, seja a motivação que for, seja para uma guinada de carreira realmente, seja para um complemento, né, é muito importante esses aspectos que eu estava comentando e são os aspectos que a universidade pode complementar. Tanto a formação sólida na área, como também essa formação que, de certa maneira, é independente de área específica, mas que pode ser um grande complemento quando a pessoa decide realizar esse movimento, né? Pegando esse gancho da transição de carreira, eu acho que também existe uma percepção de que fazer uma transição de carreira é um processo muito mais normal do que anos atrás, do que como acontecia anos atrás. E a gente também, me parece também, que você não vai passar por apenas uma transição de carreira ao longo da vida, né? Porque se a gente para pensar, a gente tem décadas pela frente, com muitas transformações, e é perfeitamente possível que a pessoa vá, ao longo do tempo, vivendo transições, isso? Sim, perfeito. E, inclusive, isso vem sendo estudado nos últimos tempos, né? E a gente tem uma série de exemplos. Parte dessa situação se deve às oportunidades, né? Há algum tempo atrás, talvez a gente não tivesse tantas oportunidades de transição como hoje, né? De novo, eu estou repetindo, mas a transformação digital, ela é um fator importante nesse aspecto também, porque, por exemplo, proporciona uma transição de carreira que independe do local onde a pessoa vive. Então, eu conheço pessoas que não trabalhavam em computação, foram trabalhar em computação, fizeram uma formação nessa área e atuam de forma remota nesse contexto de trabalho em computação. Então, é uma transição de carreira que é possibilitada por uma área que está aquecida, que tem uma grande demanda por profissionais, mas também pela forma de trabalho que é proporcionado. Então, em parte, essas transições de carreira podem muitas vezes ter como motivação uma busca por um outro formato de trabalho. A pessoa não quer ir no mesmo local todo dia, ter uma rotina, que nada contra também, né? Mas quer trabalhar de forma remota, fazendo também algum outro tipo de complemento. Então, isso tudo é possível e acontece hoje em dia. Outra coisa que acontece também, que motiva, né, segundo uma série de estudos, é o próprio interesse pessoal pelo avanço, pelo conhecimento de novas habilidades, pelo desenvolvimento de novas possibilidades, né? Um desses autores que eu citei, né, o David Epstein, ele, nesse livro que ele fala sobre a necessidade de termos mais generalistas, né, ele traz desafios que são muito interessantes. Por exemplo, por que você não escolhe amanhã um livro que você nunca leu, de uma área que você nunca atuou e se dedica a fazer aquela leitura? Ou então, por que você não resolve, a partir de amanhã, desenvolver uma nova habilidade, algo que você não sabia, né? Esse tipo de processo, quando a gente empreende esse tipo de processo, e eu já passei por isso algumas vezes por curiosidade, né? E o processo em si é muito interessante porque aprender não é uma coisa fácil, né? Aprender algo numa área diversa das áreas às quais estamos acostumados é um pouco mais difícil ainda, porque vai acontecer no primeiro momento aquela frustração. Você vai começar a ler um livro de uma área completamente diferente, você não vai ter uma fluidez porque os conceitos que estão sendo apresentados não são conceitos presentes no teu arcabouço, você vai ter que trabalhar com esse processo, mas só esse processo de reconhecer novos conceitos, relacionar novos conceitos, trazer esses conceitos para o teu arcabouço de conhecimento, é algo que, por si só, para muitas pessoas, já é extremamente prazeroso e recompensador. Então também tem esses aspectos, né? A gente está falando de transição de carreira pensando em fatores econômicos, né, que motivam grande parte, mas além desse tem uma série de outros fatores, né, que muitas vezes passam pela realização pessoal das pessoas e que, de certa forma, nesse contexto todo que você trouxe no início e que eu complementei, são muito mais facilitados e muito mais viáveis, né? E outro aspecto também relacionado com a questão de transição de carreira e que está relacionado com a possibilidade da universidade atualmente é que as universidades em geral vêm se reinventando.
e elas vêm acompanhando o que acontece fora dos seus muros, né? E interagindo cada vez mais. Então, nós temos em várias situações o estímulo a desafios. Em alguns cursos que nós temos no ensino, estou trazendo como exemplo porque eu vivencio lá, né? No final do curso de jogos digitais, os alunos têm apresentações de trabalhos finais. Eles apresentam para uma banca formada por profissionais da área e formada por pessoas que trabalham no Parque Tecnológico, Tecnocinos, e alguns desses trabalhos são selecionados para, por exemplo, uma pré-incubação. Né? Esse tipo de situação que as universidades proporcionam hoje, né, e a Unicinos proporciona também, eles permitem que o aluno vivencie algo que ele, num curso tradicional, não teria condições de acessar, que é um desafio voltado a no caso, um concurso, né, a partir do qual ele tem possibilidade de trabalhar de uma outra maneira, não como funcionário, desenvolvedor de uma empresa já estabelecida, mas como líder, né, como gestor, criador mesmo, né, de uma startup a partir de seus trabalhos, né? E a gente tem vários exemplos, o Airbnb, por exemplo, né, é um caso que surgiu nesse tipo de dinâmica, onde a partir de trabalhos em sala de aula de universidade surgiram ideias interessantes e foram implementadas, né? Perfeito. Então esse também é um aspecto bastante interessante que a gente tem cada vez mais hoje no contexto das universidades como um todo. Um outro dado que essa pesquisa do LinkedIn trouxe é que 39% das habilidades existentes devem ser transformadas ou se tornarem obsoletas até 2030. Quais são essas habilidades hoje que são consideradas fundamentais? A gente falou um pouquinho sobre flexibilidade, perfil generalista, mas quais podem também estar despontando assim nesse cenário de projeção futuro? Sim, além dessas que a gente comentou, tem uma série de situações que são consideradas necessárias para que a pessoa tenha mais flexibilidade. Então, o desenvolvimento de competências de resolução de problemas, né, é uma que vem sempre aparecendo como ponto extremamente importante, né? E como desenvolve? Sim. Nas salas de aula, agora voltando para a universidade, né? Nas salas de aulas, as dinâmicas que proporcionam essa abordagem, elas são completamente diferentes das dinâmicas tradicionais, né? Porque numa dinâmica tradicional, normalmente a gente tem um quadro negro, um quadro branco, em alguns casos, né? Tem um problema específico que o professor traz com um descritivo e com uma solução, né? Em situações hoje observadas em várias universidades, a gente tem um cenário muito parecido com o cenário real, ou seja, tem uma empresa que tem um problema, ou tem várias empresas que têm vários problemas, esses problemas são trazidos para a sala de aula, e quando o problema vem do mundo real, ele é diferente do problema que eu, como professor, trago para os alunos, porque com aquela visão de focar numa competência específica que eu sei que o aluno precisa ter para aquela profissão, normalmente o que os professores fazem é também reduzir alguns graus de incerteza, a gente retira algumas variáveis do problema. Quando o problema vem da empresa, essas variáveis vêm juntos também. E aí não é mais apenas o aspecto da computação, mas é a computação, a comunicação, o aspecto de gestão que vai envolver aquilo que está sendo desenvolvido, né? Isso faz com que o aluno tenha essa vivência dos pontos todos que ele vai encontrar, das dificuldades, das dinâmicas que ele vai encontrar quando ele vai para o ambiente real, né? Então isso em sala de aula é extremamente rico, né? E vem sendo desenvolvido. Outro ponto que ajuda muito hoje o aluno ou qualquer outro profissional que queira fazer esse tipo de movimento é que, de novo, com a transformação digital e com a inteligência artificial agora, nos últimos tempos, é muito mais fácil ter acesso ao material. Ao material que descreve os problemas, ao material que está relacionado com aquele problema, ao material que me explica como eu devo desenvolver uma determinada habilidade, um material que acompanha o meu percurso de aprendizado de forma personalizada para me dar dicas sobre o que eu preciso exatamente. Então a gente tem essas ferramentas de acesso digital e muitas vezes aquelas plataformas que são bastante conhecidas hoje em dia, Udemy, né, Coursera, que permitem que a pessoa realize o que a gente chama de nanodegrees, né, assim, micro certificações. Eu vou lá e quero aprender só redação, né? E num determinado estilo. E aí eu que não sou jornalista, eu posso ir lá e trabalhar com aquele conteúdo. Então isso permite que a pessoa forme também um portfólio de habilidades em outras áreas,
as mesmas plataformas que permitem que a gente aprenda também facilitam a divulgação. Então, hoje, se eu tenho uma plataforma de aprendizagem que eu estou usando e termino um determinado curso, normalmente a plataforma já permite que eu avise para o mundo, né? Através, por exemplo, de uma conta no LinkedIn ou de uma rede social, que eu terminei aquele curso. Então, esse portfólio que eu estou construindo, ele também acaba sendo comunicado de uma forma muito mais efetiva. Então, o desenvolvimento das competências, ele é conectado também com essa divulgação que me ajuda a buscar novas oportunidades. Então, se eu tenho interesse, né, em fazer um percurso diferenciado, hoje eu encontro uma série de recursos dentro da universidade e fora da universidade para fazer esse desenvolvimento e também para comunicar esse desenvolvimento, que é uma coisa que facilita muito justamente esse próximo passo que precisa ser dado, né? Perfeito. Vamos fazer agora o nosso tema de casa, professor, que é aquele momento em que a gente compartilha alguma dica de alguma coisa que a gente está lendo, vendo, ouvindo, que pode ter a ver ou não com o nosso episódio. Eu queria saber qual é a dica que o senhor dá para nossa audiência. Certo. Olha, eu normalmente não releio livros, tá? Mas nas últimas 3 semanas eu estou relendo um livro do Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol que trabalha muito com a questão de comunicação digital, com a questão das redes, com a questão das plataformas, né? E já em 2009 ele escreveu um livro que chama Communication Power, onde ele analisava todo esse desenvolvimento dessa rede de plataformas, né, de redes sociais, e não só esse desenvolvimento das plataformas, mas também o desenvolvimento das estruturas que dão suporte para essa plataforma e como essas estruturas se concentravam gradativamente em mãos de poucas pessoas, poucos controladores, e como isso poderia ter um impacto na educação, na democracia, em atividades específicas econômicas, né, fazendo direcionamentos específicos. Então eu fui reler esse livro agora recentemente, porque eu achei muito impactante quando eu li ele lá em 2009, quando ele foi lançado pela editora de Oxford, e com o que está acontecendo atualmente. Não só em termos de comunicação, democracia, né, todos os aspectos que ele previa naquele livro, a gente observa hoje, né, como realidade, mas também porque tem uma conexão com esse tema que nós estamos trazendo, né, que é justamente algo que ele trazia no livro. Esse também é um potencial positivo, né, que as redes de comunicação, a transformação digital e essa pluralidade de conexões, né, traz então para o ambiente de trabalho, né? Então, estou gostando muito de fazer essa releitura e sugiro também então esse livro, né, do Manuel Castells, Communication Power. Que incrível! Eu vou aproveitar e vou recomendar uma série, já que a gente está falando de futuro, trabalho. Eu estou assistindo Ruptura na Apple TV Plus, que é uma distopia sobre o universo do trabalho, né? Porque são profissionais de uma empresa de tecnologia que passam por um processo de separação das suas personas, de quem eles são na vida pessoal para quem eles são na vida profissional, assim. E aí, claro, vários conflitos começam a aparecer por conta dessa situação. E sim, imaginando também essa situação de que exista essa separação dos indivíduos, assim, do profissional e do que ele é na vida íntima. Eu acho bem interessante. A segunda temporada tá belíssima. Excelente. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez pela tua presença. Foi ótimo começar essa temporada contigo aqui. Que bom, Larissa. Agradeço o convite. Foi excelente passar aqui e conversar contigo. A gente volta daqui a um mês, também na segunda-feira, com mais um episódio do podcast Educação do Amanhã. Mas você também acompanha conteúdos exclusivos todas as segundas-feiras no Gaúcha Hoje, durante a programação da Rádio Gaúcha, e também em GZH e no Jornal Zero Hora. É isso, gente. Beijos.